Bom dia! Que frio, hein? Olha, eu quero dar os parabéns para você que está aqui no rincão do meu Senhor, não é? Porque a gente está falando de emoções, de sentimentos, dessa instabilidade, né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E eu acho que tem um problema de instabilidade com o clima, né? Porque ontem estava um calor medonho aqui em Cachoeira Paulista e a gente acorda com um frio. O que é isso? Né? Mandar o tempo para o psiquiatra, porque tá ruim aqui. Né? Mais uma salva de palmas para você que está aqui, firme e forte, guerreiro. Né? Para você que nos acompanha em casa, porque tem lugares do Brasil que tá um fervo ainda, né? Mas você que é de São Paulo, região sudeste, sul, tá um friozinho, né? E eu quero ao mesmo tempo pedir desculpas para você, sabe por quê? Porque eu vou falar hoje sobre sono. E tudo que você queria agora está debaixo do cobertor, na sua cama, nesse frio. Você, Daniel, mas vai falar de sono hoje, logo nesse frio? Mas isso, a programação do acampamento estava pronta há muito tempo, tá? E a gente não fez ela de acordo com a previsão do tempo. Então, aguenta firme, como dizia o nosso pai fundador. Nós vamos então, o tema dessa, coube a mim, né? É fazer a última palestra desse nosso acampamento, a libertação da mente ansiosa. E o nosso tema é sono e ansiedade. Como as noites sem dormir afetam a nossa saúde mental. E por que esse tema? No ano passado, neste mesmo acampamento, eu estava fazendo uma pregação sobre ansiedade, falando dos sintomas da ansiedade e tal. E me veio na mente falar um pouco justamente sobre o sono, sobre a importância de dormirmos. E eu fiz uma perguntinha: como você dorme? Se você tem dormido bem? Se você tem dormido uma quantidade boa de sono? E eu comecei a receber um monte de, até nas minhas redes sociais, as pessoas falando e testemunhando o quanto elas dormiam mal, o quanto elas estavam prejudicadas no seu sono. E aí então, quando foi para definir o meu tema deste acampamento, eu falei, não, eu preciso então fazer uma palestra específica sobre a importância do sono. Entre todos os animais da terra, os mamíferos, nós somos o único animal que deliberadamente priva-se do sono. Não é? Nós somos os únicos que nos privamos deliberadamente de dormirmos. Mas a nossa natureza, ela cobra depois. Tá? Ela cobra um preço muito alto quando nós não damos a devida importância ao nosso sono. Então, como o Dr. Roque falou aqui, não adianta depois a gente ficar colocando a culpa em Deus. Por que que eu fiquei doente? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus permitiu essa doença? Sendo que na verdade nós não fizemos nem o básico, que é dormir. Quem aqui morou no campo? Assim, já morou no campo, assim, veio de família que morou no campo? Levanta a mão, os mais antigos, né? Mas certamente você conheceu pessoas, a gente via o quanto os nossos avós, ou os nossos bisavós, o quanto os nossos avós que moravam ali no campo, eles tinham o quê? Uma regularidade no sono, não é verdade? Eles obedeciam. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre o ciclo circadiano, ou seja, eles conseguiam obedecer a natureza, eles estavam mais ligados à natureza. Então no primeiro raiarzinho do sol, eles acordavam e já iam por campo.
E quando o sol se punha, começa a ficar assim, cair ou descer, já ia para casa, já fazia sua janta e já ia dormir. E tinha essa ansiedade toda, tomava tanto remédio como nós tomamos hoje? Não, porque tinha um contato direto, obedeciam à natureza. E eu quero dizer para você que a modernidade, uma noite de sono bem dormida é quase que incompatível com os tempos que nós vivemos, com essa aceleração do tempo que nós vivemos. O Padre Adriano falava ontem, na homilia, o quanto que essa vida agitada é ela que nos coloca nesse fator de ansiedade, de depressão. E o que o sono tem a ver com isso, Daniel? Uma das primeiras coisas que é diretamente afetada quando nós estamos com ansiedade e depressão é o sono. Pensa aí quando você ficou agitado, ansioso com alguma coisa, alguma preocupação. Eu falava ontem das contas a pagar. E inclusive a gente até fala, no nosso popular, a gente começa a falar assim: nossa, essas contas estão me tirando o sono. Não é assim? Quando você tem uma preocupação exagerada, a primeira coisa que atinge você é o sono. Você dorme mal, você não consegue dormir. E eu nem vou falar aqui daquele problema crônico, do sono, que é, por exemplo, a insônia. Você que tem insônia, você até vai para a cama, mas você rola de um lado para o outro, vai de um lado para o outro na cama, troca o travesseiro, faz de tudo, mas você não consegue dormir. Isso é um problema. Se você tem insônia, você precisa procurar um médico e você resolver o problema do seu sono. Pessoas, por exemplo, que têm apneia de sono, A apneia do sono é aquela dificuldade de dormir por causa da respiração irregular, geralmente causada por um estreitamento das vias aéreas. Pessoa que tem problema, por exemplo, com ronco, e aí acorda várias vezes durante a noite por causa do ronco, por causa da apneia. O sono fica quebrado e você acorda pela manhã com aquela sensação de que você não dormiu, que você está cansado. Isso também é um problema e você tem que procurar um tratamento. Você não tem outra alternativa, você tem que procurar um tratamento. Mas eu não vou falar especificamente desse problema crônico do sono. Eu quero falar para aquelas pessoas que deliberadamente elas até têm o sono, mas ela é, vamos dizer assim, disfuncional para dormir. Ou seja, você priva-se do sono, você demora a ir para a cama, você vai para a cama com o celular. Existe uma série de problemas que você pode ter quando você não respeita o tempo do seu sono. E meus irmãos, existe hoje uma pilhas e pilhas de estudos científicos mostrando que se você não dormir, se você não respeitar o seu sono, como eu falei ontem, a pergunta não é quando você vai ficar, se você vai ficar doente, é quando, você vai ficar doente. E no meu livro que eu estou lançando agora, no último capítulo, eu falo de 3 remédios para a nossa saúde mental, que é o sono, a atividade física e a nutrição. A nutrição a doutora Gisela já falou aqui ontem. Atividade física eu já falei também um pouquinho ontem. E eu gostaria de falar para você agora da importância do sono. De tudo que você ouviu aqui neste acampamento, se você conseguir colocar metade do que eu vou falar nessa palestra aqui em prática,
você já vai melhorar demais a sua saúde mental. E eu vou fazer até um acordo aqui com você. Eu rasgo o meu diploma se você não melhorar a sua saúde mental, se você não melhorar o seu sono, se você melhorar o seu sono. Se você falar, Daniel, eu vou obedecer o que você vai falar nessa palestra e chegando em casa eu vou colocar em prática. E depois você pode mandar uma mensagem para mim falando, olha, está ficando tudo melhor. E tem um autor aqui que eu gosto muito, o Matthew Walker, que ele fala assim: quanto mais breve é seu sono, mais breve será a sua vida. Forte, não? Quanto mais breve o seu sono, mais breve será a sua vida. Ele é só um dos maiores pesquisadores sobre o sono, né, do mundo. Por quê? Porque hoje existem muitos estudos sendo feitos falando sobre a importância do sono na nossa vida. E eu vou fazer aqui umas perguntinhas que eu faço no livro, e eu gostaria que você pensasse aí um pouquinho para ver como está o seu sono. Você tem dificuldade de pegar no sono à noite? Dificuldade, você vai para a cama, mas você tem dificuldade de pegar no sono? Vai pensando aí. Você dorme menos de 7 horas por noite? Menos de 7 horas por noite dorme? Vai dormir meia-noite, acorda às 4 horas da manhã. Tem alguma coisa aí que não vai encaixar. Terceira pergunta. Acorda somente com um despertador e ainda por cima cansado? Você só acorda na base do despertador? E ainda por cima você acorda cansado? Tem gente que acorda falando assim, se eu tivesse mais 2 horas de sono, não é? Isso também é um péssimo sinal. Você fica sonolento e sem disposição durante o dia? Ou seja, acabou de acordar, tomou um café, não é? E mesmo assim está ali assim, pescando, né? Passa boa parte do seu tempo antes de dormir diante do celular? Não me responda. E aí eu falo aqui, se a sua resposta para a maioria dessas perguntas foi sim, a questão não é se você ficará doente, mas quando ficará. Por quê? Porque nós estamos indo contra uma das forças mais poderosas da nossa natureza humana, não é? Nós estamos indo contra uma das forças mais poderosas, porque veja bem, lembra que eu falei ontem dos caçadores-coletores, que eles precisavam sair, caçar, né? A doutora Gisela falou ontem também, né? Achei legal, a gente não combinou, não é? E essas tribos, elas respeitavam muito o sono. Os evolucionistas, eles dizem que a gente passou a dormir bem, uma quantidade boa de horas, a partir da invenção do fogo, não é? Porque quando os primeiros Homo sapiens, eles então, na descoberta do fogo, eles passaram a ficar aquecidos, não é? E dizem que boa parte da nossa evolução humana se deve ao sono. Então a gente passou a dormir essa quantidade boa de horas, até mesmo para que pudéssemos fazer todo aquele processo de regeneração do nosso organismo. Eu vou falar mais disso aqui, tá? Então, dormir é uma necessidade vital que o nosso organismo, diante de tantas situações que aconteceram ao longo desses 150 mil anos, a nossa natureza, ela preserva.
ela ainda preserva. Mas tem gente que parece que 24 horas para ela ainda não é o suficiente. Então, você acha que você tem que correr com o tempo e fazer muitas coisas? Você faz o quê? Você acaba tirando a quantidade de sono. Isso é uma coisa péssima para a sua saúde mental, tá? A primeira coisa que os transtornos de ansiedade de humor faz, como eu falei, é atrapalhar o nosso sono, tá? Então, se você é uma pessoa que se priva de dormir, você está assinando essa carta de autorização para ficar mentalmente comprometido. E existe duas coisas que nos fazem dormir. Vamos lá, eu vou falar algumas coisinhas mais técnicas, mas preste bem atenção. Duas coisinhas básicas que nos fazem dormir. A primeira delas é o que a gente chama de ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar deste palavrão? Não? Sim ou não? Ciclo circadiano. O que significa isso? É a forma que o nosso organismo, ele diferencia a noite do dia. É o nosso reloginho biológico. Nós temos um reloginho dentro de nós, é um reloginho biológico, que a gente dá o nome dele de ciclo circadiano, ok? O que significa esse ciclo circadiano, Daniel? O nosso cérebro, não é? Ele tem um marcador biológico dentro dele. Tá? Todas as espécies, eles têm um marcador biológico de acordo com os seus hábitos. Por exemplo, a coruja. A coruja é um animal de hábitos noturnos, não é? Tudo na coruja funciona à noite. A visão da coruja, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Ela consegue enxergar no breu, no escuro absoluto. Ela consegue caçar na noite. O tônus muscular da coruja, não é? Funciona à noite, respiração, visão, audição. Tudo na coruja funciona noturnamente. Então significa que o organismo dela funciona à noite. Tá? E o ser humano, ele é um animal de hábito diurno. Tudo em nós funciona a partir do dia. Seu tônus muscular, a sua respiração, o seu sistema respiratório, o seu sistema circulatório, tudo funciona durante o dia. Não é? Tem gente que acha que é coruja, mas não é, tá? Não é uma coruja. E aí o que acontece? Quando se troca o dia pela noite, você vai ter problemas no seu organismo, tá? Você vai ter problemas. Daniel, mas aquelas pessoas que trabalham, não é, em períodos noturnos, um vigilante, né, um policial, um médico que faz plantão, essas pessoas, elas não podem ficar por muito tempo numa profissão como essa. Tá? Inclusive, pessoas que trabalham em turnos noturnos, elas precisam ganhar um adicional de insalubridade. Por quê? Porque é algo que faz mal, é algo que atenta contra o próprio organismo. Olha que interessante, tá? E como que o nosso organismo, ele regula, não é, esse ciclo circadiano? Aqui no nosso meio, no nosso cérebro, né, na visão, olha que interessante, aqui ó, na linha do nosso olho, e aí você passa uma linha aqui atrás, bem no meio do cérebro, existe uma bolinha bem pequenininha do tamanho de uma ervilha. Olha que interessante. Essa bolinha do tamanho de uma ervilha, ela fica atrás do nosso nervo óptico. 20 mil células, que a gente chama de células clock. Olha que interessante, células relógio. Ela capta a luz do dia
ela capta a luz do dia e ela avisa o nosso organismo que então está dia. E aí o que acontece? O nosso organismo, a partir dessa bolinha, começa a produzir uma série de hormônios, o cortisol, não é? E uma série de outros hormônios que vai nos predispor para viver melhor o nosso dia. E aí o que acontece? Quando o sol vai embora, essa mesma bolinha ali, ela avisa uma glândula no nosso cérebro, que é a glândula pineal. E ela produz então produz o que? A melatonina. A doutora Gisela falou, eu falei aqui ontem também. E aí, o seu organismo diminui o cortisol e passa a produzir a melatonina. Atenção, não é a melatonina que te faz dormir. Tem gente que faz suplementação de melatonina. Vocês vão estar jogando dinheiro fora, não é? Porque não é a melatonina que nos faz dormir. A melatonina, ela é o hormônio do crescimento, mas não do sono. Olha que interessante. É por isso que crianças e adolescentes precisam dormir. Atenção, pais que estão me escutando agora. Por favor, ponham seus filhos para dormir. Porque a melatonina vai fazer esse processo de crescimento, tá? Mas o que a melatonina então faz, Daniel? Ela avisa o organismo que é hora de dormir, tá? Ela avisa o organismo que é hora de dormir. Então, o nosso organismo, ele funciona assim, diferenciando dia e noite, dia e noite. O que acontece, atenção aqui, o que acontece quando você não obedece este modelo circadiano? Você passa a ficar com mais cortisol na sua corrente sanguínea, no seu organismo. Com cortisol no seu organismo, você fica mais estressado. E é um consenso de que quanto mais cortisol você tiver no seu organismo, mais doente você fica. Tá? Mais doente você fica. Acontece também um outro processo que a gente chama de jet lag. Olha que interessante. Você passa a trocar o dia pela noite, o seu cérebro ele não reconhece os horários direito, não é? E aí ele fica confuso, tá? Ele fica atrasado. E aí é por isso que você acorda, mas fica sonolento. E aí quando chega a noite, que você tem que dormir, o sono não vem. Atrapalha tudo. Você fica com sono durante o dia, e à noite você tem a falta de sono. Inverteu a coisa. Esse é o problema, por exemplo, que tem distúrbio de sono. Como eu falei aqui, a insônia. Chega à noite, o sono não vem. E aí durante o dia, que a pessoa precisa estar produtiva, o sono aparece. Ô miséria, né? Isso causa sofrimento e principalmente, isso causa também problemas, principalmente problemas mentais, tá? Existe uma outra coisa que nos faz dormir. A primeira é o ciclo circadiano, é o respeitar a vigília e o sono. E existe uma outra coisa que a gente chama que é a pressão do sono. Olha que interessante. Que horas mais ou menos você vai dormir? Pensa aí, um horário. Fala alto aqui para mim ouvir. 10, 9h30, né? Eu geralmente vou dormir umas 10 horas da noite, assim, mais ou menos, tá? Você tem regularidade no horário que você vai dormir? Sim ou não? Sim, não. Mas, por exemplo, se você dorme todos os dias entre 9h30 e 10 horas, não é? Vai chegando 9h30, o que vai acontecendo com você?
Você vai ficando, né? A gente fala assim, farol tá baixo, né? Você vai ficando com aquela sensação assim, de a pessoa até tá conversando com você e você tá assim já, né? Tá indo. Tá indo embora, tá assim. A gente chama isso de pressão do sono. É até uma coisa gostosa. A gente fala assim, ai, o sono tá batendo, né? Bateu o sono agora. E aí você começa a ficar assim, aquela coisa sonolenta. Isso se chama pressão do sono. Essa pressão do sono, a responsável por ela é uma molécula que se chama adenosina. Tá? Adenosina. O que é adenosina? Adenosina é um neuromodulador. Ele vai se acumulando ao longo do dia no nosso cérebro. É como se o seu copo fosse enchendo ao longo do dia. Conforme você vai trabalhando, você vai fazendo suas atividades do dia a dia, né, você vai vivendo o seu dia, essa substância, ela vai se acumulando no nosso organismo. E aí chega um momento que ela está tão cheia em você, que você sente aquela coisa gostosa da pressão do sono. Oh, que beleza, não é? Por quê? Porque essa substância, ela acumulou em você, tá? E aí o que acontece? Quando você dorme, aí você fala, você respeita esse processo, você fala, vou para a cama agora, dormiu. Quando você dorme, o seu corpo, ele faz o que então? Ele expurga, ele tira essa substância do seu organismo. Então ela vai se acumulando, acumulando, e quando você dorme, aí o copo esvazia. Aí você acorda novamente, e aí durante o dia vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você dorme, esvazia. Olha que legal, né? Olha como o nosso organismo, olha como o que Deus fez é perfeito. Então, o que acontece quando você não dorme? Essa substância fica acumulada no seu cérebro. E é por isso que quando você não dorme bem, você acorda com aquela sensação de que você não dormiu. Quem aqui já até dormiu, pegou no sono, mas acordou cansado? Não é? Aliás, é aquela pergunta que eu fiz. Você tem dormido, mas você tem acordado cansado? É porque provavelmente o seu organismo não fez esse processo de tirar a adenosina. E aí você acorda cansado. Você acorda cansado. Por quê? Porque essa molécula, ela não foi retirada do seu organismo. E aí o que acontece? Os especialistas descobriram que essa substância, ela precisa de 7 horas de sono para ela ser tirada totalmente do nosso corpo. 7 horas. Então, se você dorme só 4 horas, meu querido, por noite, 5 horas, você vai estar acordando cansado. Você não vai estar dando tempo para o seu organismo retirar, não é? Essa substância química do seu organismo. E aí você vai ficando cansado. E aí você na outra noite dorme mais 5 horas. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí depois você não sabe por que você está tão estressado. E daí você não sabe por que você tem dormido e você não tem descansado. E aí você fica, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Que eu estou estressado, eu estou estressado. É porque você não está respeitando o tempo de sono. Quantas horas, Daniel, eu preciso para dormir bem? Todos nós precisamos de 7 a 9 horas de sono por dia. Aí você deve estar pensando assim comigo, eu durmo 5 e está tudo muito bem, estou muito bem. Deixa eu falar uma coisa aqui, um segredinho. Tu tá lascado e não sabe. Tá?
Nós precisamos de tempo de sono. E Daniel, o que eu faço então? Se vira, tá? Procura colocar o seu sono, a quantidade de sono em dia, tá? Porque senão você vai ter problemas. Vamos lá, Daniel, o que acontece então quando eu durmo? É importante você saber disso, tá bom? É importante você saber a natureza que Deus fez você. Você acha que somente dorme e não acontece nada. Meu Deus do céu, gente, o que acontece quando a gente dorme? Quando eu descobri o que acontece no meu organismo quando eu durmo, eu falei, não, eu não posso me privar de sono. Porque é uma ressurreição que acontece no nosso organismo quando a gente dorme. Só que ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém ensinou. Aí você vem aqui para um acampamento e você precisa ouvir, né, numa palestra, na Canção Nova, de que Deus pede para você dormir. É por isso que os profetas, não é? Eles dormiam e sonhavam. E Deus falava com eles nos sonhos, não é? José. Deus falava no sonho com José. Tem um homem que fala assim, eu não vou dormir porque vai que eu acordo com uma cicatriz aqui na costela, né? Aí fica meio perigoso. Mas vamos lá, todos nós precisamos. O que acontece, Daniel, quando nós dormimos? Veja bem, nós não dormimos durante o sono durante a noite apenas uma vez. Nós temos 4 tipos de sono. Você sabia disso? Nós temos 4 tipos de sono. Tem o primeiro sono, que a gente chama de sono não REM-1, que é, sabe quando você está assim, entrando naquele sono, você está adormecido, você está assim, quase grogue, você está meio bêbado de sono assim, né? Você escuta assim, até o seu ambiente, algumas pessoas falarem, mas você está assim meio grogue, você está, eu vou fazer a comparação como fosse de um submarino, tá? Submarino, ele vai descendo, mas ele fica ainda ali mais ou menos na superfície, né? A primeira fase do sono é aquela fase de sonolência. Você vai ficando assim bem sonolento. Se alguma pessoa te cutucar você acorda, né? Essa é a primeira fase. A segunda fase do sono é que a gente chama de sono não REM 2. É uma fase um pouco mais profunda. Nessa fase, as ondas cerebrais elas começam a baixar. A temperatura do seu corpo ela vai caindo. Olha que interessante. Temperatura corporal. E logo depois você entra no sono mais, que a gente chama de sono profundo, que é o sono não REM 3, tá? É aquele sono profundo. A fase 2 e a fase 3, você passa 50% da sua noite nessa fase do sono profundo. É aquele sono mais bem profundo mesmo. E o que acontece nessa fase do sono profundo? Atenção, acontece a regeneração dos seus tecidos. É por isso que eu falo que no sono profundo acontece uma verdadeira ressurreição. Olha que interessante, nesse sono profundo, o seu corpo, ele é refeito. As suas células são renovadas, todas elas, as células do seu organismo, são renovadas. Pele, né? Os tecidos, os órgãos internos, é tudo refeito. Olha como Deus é maravilhoso, né? O Gênesis diz que Deus deu a Adão um sono profundo. E ali ele tirou uma nova criatura de Adão, que foi a mulher do sono profundo. Eu faço um paralelo aqui. Quando você entra nesse sono profundo, Deus renova o seu corpo. Deus renova o seu organismo. Olha que beleza. Olha que interessante. E aí, acontece também uma coisa interessante, não é?
Você sabia que o seu cérebro, ele é auto-higiênico, ele se limpa durante o sono? Nós temos um líquido que fica aqui na nossa medula espinhal, a gente dá o nome de líquido cefalorraquidiano. Olha que coisa. Olha o nome desse líquido cefalorraquidiano. Os médicos chamam só de líquor, né? Por exemplo, uma pessoa, quando ela tem meningite, eles fazem a pulsão desse líquido, né? Para detectar se a pessoa está com a meningite, por exemplo. Olha o que acontece quando a gente dorme, nessa fase do sono profundo. Esse líquido que está aqui na nossa espinha, né? A nossa medula espinhal, vai para o cérebro e ele lava o cérebro, literalmente, ele lava o cérebro. E ele tira as toxinas do cérebro. E alguns estudos dizem que essa lavagem do cérebro, ele é uma prevenção contra o Alzheimer e contra a demência. Então significa que se você não dorme bem, todo esse processo fica prejudicado. E aí depois você vai falar assim: Daniel, por que eu fiquei doente? Porque você não dormiu bem. Porque você não respeitou esse processo de regeneração. E aí tem uma outra fase do sono, que é a última, que é a fase que a gente chama de REM. O que significa REM? REM é uma palavra em inglês que se diz Rapid Eye Movement, é o rápido movimento dos olhos. Se você um dia ali acordar um pouquinho de madrugada, quase no início do dia, e você olhar para o seu cônjuge dormindo, você vai perceber que o olhinho dele está assim, ó, a pálpebra fechada, né? Mas lá dentro está assim, ó, o olho fica fazendo esse movimento assim, ó, bem rapidinho, tá? Espero que o seu cônjuge não acorde quando você estiver olhando para ele, né? Já pensou, ele está ali, você está levar um susto quando acordar, né? Mas repare, né? Eu, por exemplo, acordo as minhas filhas de manhã, e eu gosto de, quando eu vou acordar na cama, né? Eu fico olhando assim, o olhinho está bem rapidinho assim, ó, mexendo. É a fase do sonho, é a hora que a gente tem aqueles sonhos vívidos, né? É o momento onde a gente sonha. É bem interessante isso. E esse sono REM, ele é tão importante que os pesquisadores descobriram que é nessa fase do sono REM que se processa a nossa memória. Tudo que você viveu durante o dia, nessa fase do sono, é construída a sua memória profunda. O cérebro, ele faz um filtro do que foi importante e o que não foi importante. Ele guarda as emoções mais importantes e descarta o resto. Olha, nós temos um filtro. E nessa fase do sono REM, atenção para a nossa saúde mental, os sonhos, a fase REM ajuda a gente a lidar com as emoções. É a fase onde o cérebro, ele processa as emoções que foram fortes durante o dia. É por isso que muitas vezes você sonha situações do dia anterior. Você sonha com coisas que você viveu que foram muito fortes para você. Até pesadelos, né? Então, no sono REM, ele processa as emoções vividas durante o dia, ou seja, olha que interessante, o sono conserta o que foi estragado durante o dia. E o que acontece? Se você não respeita o tempo do sono, o cérebro não vai consertar e você vai ficar doente. Você tem um aliado com você, que é justamente, né, o sono. Agora, ok, Daniel, existem vários problemas que podem vir quando a gente não
não dorme, não é? Mas você pode dizer assim, ok, você deve estar se perguntando para mim aí agora, não é? Você que está em casa. E o que eu posso fazer agora para dormir melhor? O que eu posso fazer, Daniel, para dormir melhor? Como eu falei, no último capítulo do livro, eu falo justamente sobre tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu coloquei no livro, tá? Então, se você não adquiriu, se você, Daniel, não entendi muita coisa, não peguei, não anotei, por favor, compre o livro que você vai entender tudo que eu falei aqui. Você deve estar se perguntando, e agora, Daniel, o que eu faço para dormir melhor? Isso que eu vou falar para vocês aqui agora é justamente, se você fizer o pouquinho que está aqui, você vai melhorar muito a sua saúde mental. A gente chama de higiene do sono. Já ouviram falar dessa palavrinha? O que significa a higiene do sono? É você simplesmente fazer um processo de reprogramação do seu sono. E aqui eu dou uns passos para essa higiene do sono. A primeira coisa a se fazer da higiene do sono: exposição à luz natural logo pela manhã. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar é abrir as janelas da sua casa. Como que é o seu quarto? Quando você acordar, você começa a cantar aquela música assim, ó. Deixa a luz do céu entrar. Acorda com essa música na cabeça. Abre as janelas do seu quarto. Daniel, no meu quarto não tem janela. Eu acho muito difícil, mas ok. Sabe o que você faz? Pega o seu café e vai tomar um cafezinho ali fora, de casa, sei lá. Se você tem uma varanda, experimenta ficar um pouquinho na varanda, de 10 a 20 minutos, recebendo a exposição da luz, não é? Não precisa ser o sol necessariamente, porque, por exemplo, agora, não é? Não tem sol aqui, não é verdade? Mas tem uma luz natural. É essa luz natural que vai regular o nosso ciclo circadiano. Então a primeira coisa a ser feita é justamente isso, deixar essa luz natural entrar. Tem gente, principalmente com home office agora, a pessoa fica o dia inteiro em casa, com a casa fechada. E isso é um fator de predispor você para a depressão. Ou para que você tenha dificuldade de pegar no sono durante a noite. Tá? Então fique exposto de 20 a 30 minutos à luz natural. Toma um cafezinho na varanda. Algumas pessoas, por exemplo, vão fazer uma caminhada. É ótimo você acordar, colocar uma roupa e você fazer uma caminhada de 20 minutos, ali na rua mesmo. Depois volta, toma um cafezinho, toma um café, toma um banho, não sei. Mas é bom porque você já vai receber essa luz natural. Essa luz já vai ser muito boa para regular o sono que vai vir durante a noite. Tá? Uma segunda coisa, e tem gente aqui que provavelmente vai querer me bater pelo que eu vou falar agora. Evite o café e outros estimulantes em horas inadequadas. Tem gente que fala assim, vou tomar um cafezinho para dormir. Miserável. Toma café para dormir? Não, minha gente, me ajuda aí. Tá? Eu tomo café, eu gosto bastante de café. Eu acordo, tomo meu cafezinho. Depois do almoço, tomo um pouquinho de café também. Mas não tomo café depois das 3 horas da tarde. Por quê? Daniel,
A cafeína, ela fica no nosso organismo por 6 horas. O nosso organismo demora 6 horas para processar a cafeína e mandar ela embora, né? Lembra que eu falei da adenosina? Sabe da adenosina que eu falei? Que é aquela substância que dá aquela sensação de cansaço na gente. A gente fala, oh, coisa boa, agora é hora de dormir. O que a cafeína faz? A cafeína, ela gruda no receptor do cérebro, que é onde a adenosina ela cola. Então o que acontece? A adenosina, ela vai no receptor ali dos neurotransmissores e a cafeína está ali. E aí o que acontece? Ela não liga e você não tem aquela sensação de cansaço. E a adenosina ela fica acumulada no seu organismo. A cafeína atrapalha demais o sono. Não, Daniel, eu tomo uma jarra de café à noite e ainda consigo dormir. Existe uma diferença entre você fechar os olhos e você dormir bem. A cafeína está atrapalhando toda essa estrutura do sono que eu falei aqui agora para você. Então evite o café, tá? Refeição ao menos 2 horas antes de dormir, tá? Tá anotando? Você come lá aquela carne mal passada na janta, né? Aquela bisteca gordurosa. E aí vai para a cama dormir. E aí tá lá com o bucho cheio. O cérebro não sabe se é para ele descansar ou se é para ele fazer o processo de digestão aqui. Tá, né? Então deu tempo para o seu organismo, para o seu intestino fazer todo o processo de digestão para você dormir bem. Tem gente que come coisa gordurosa, aí à noite começa a ter refluxo. E atrapalha o sono, tá? Então comer 2 horas antes de dormir. Dica de ouro: diminua a iluminação do seu ambiente. Diminua a iluminação da sua casa. Vai apagando as luzes da sua casa, meu irmão e minha irmã. Se possível, coloque a luz amarela no seu quarto. Sabe a luz amarela? Tira a luz branca e coloca a luz amarela. Ou então você coloca ali uma luminária, né, no seu quarto. Ajuda demais a gente a dormir. Lembra que eu falei que os homens das cavernas, não é? Qual era a luz que iluminava eles quando eles dormiam? O fogo. Aí depois na história da humanidade veio o quê? Né? As lamparinas, depois o querosene. Até pouco tempo, não é verdade, nas ruas era a luz amarela. Só que agora a gente trocou tudo pela luz branca. A luz branca é a luz de hospital. O nosso cérebro ainda não processou a luz branca. Essa luz de LED branca, ela é uma invenção da modernidade. Sabia disso? Então nosso cérebro ainda não processou essa luz branca. E a luz branca, ela vem principalmente de onde? Você vai dormir e você tem a luz do celular no seu rosto. Isso atrapalha o processo de você pegar no sono. Tá? Então, além da luz, a luz amarela, você precisa fazer o quê? Eliminar o celular antes de dormir. Pelo menos 1 hora antes de dormir. Tá? Porque essa luz aqui, ela inibe o seu organismo. Lembra que eu falei daquela bolinha, da ervilha que tem no nosso cérebro? Ela vai ter uma dificuldade de produção de melatonina. E principalmente, você fica ali no celular e só consumindo coisas, além da luz, o que acontece? O seu cérebro ele não vai entender que é hora de dormir.
Porque você está ali com tanta coisa na cabeça, vendo tanta coisa, ele não vai entender que é hora de dormir. Tá? Então elimine também por completo as telas antes de dormir. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar. Não é? E depois estabeleça um ritual do sono. Você tem que ter um ritual do sono, uma liturgia do sono. Tá? Encaixe alguma coisa aí na sua vida para você melhorar o seu sono. Um horário fixo para você dormir. 9, 9h30, 10 horas, esse é um horário bom para você dormir. Um banho morno ajuda. Que mais? Uma coisa que ajuda bastante a gente dormir, fazer uma leitura. Uma leitura espiritual, por exemplo. Eles fizeram algumas pesquisas com os ratos, com os camundongos, e eles perceberam que os ratinhos, antes de dormir, eles começavam a fazer alguns movimentos repetitivos, como se fosse uma espécie de ritual. A leitura é um movimento repetitivo. Você fica ali lendo, né? E o sono vai vindo, o sono vai vindo. Então, se você tem dificuldade de dormir, eu recomendo fortemente que você tenha um livro à cabeceira da sua cama. Um livro, não é, de espiritualidade, um livro, um romance, não vai ler um artigo científico, mas é uma leitura que te ajuda bastante. Tira o café, tira o celular. Não adianta depois você falar, eu estou ansioso, eu não consigo dormir, mas você não está fazendo todo esse processo de higiene do sono, você não está respeitando a sua natureza. E aí, eu terminando aqui, vou falando para você, quanto mais breve o seu sono, mais breve será a sua vida. Por quê? Porque você está indo contra a natureza de Deus. Pegaram o recado? Vocês vão prometer para mim que vão sair daqui e vão melhorar o seu sono? De todas as coisas que vocês aprenderam aqui, de comer bem, de fazer exercícios, de tudo isso. Olha, se você colocar as dicas que eu falei aqui para você em prática, eu quero o seu testemunho de que você melhorou muito a sua qualidade de vida. Você vai acordar mais disposto, você vai acordar melhor, você vai ter mais disposição, você vai ficar menos estressado, estressada, quando você respeitar a sua natureza. Tá? Quando a gente vai ficando mais velho, isso é cientificamente, tá, comprovado, nós vamos tendo mais dificuldade para dormir. Então, meu abençoado, se você tem a oportunidade de dormir bem, por que você se priva do sono? Por que você se priva? Você está caminhando para a enfermidade dessa forma, não é? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, fechando esse acampamento. Eu precisava falar isso para você, tá? Que você precisa dormir. Respeite a sua natureza, respeite o seu sono. Amém?